Bom dia a todos. Tereza acabou de agradecer e eu também reitero assim, os agradecimentos. Oi, mais próximo, né? Fala mais próximo, tá bom. Certo, agora melhorou. Então, como eu dizia, a Tereza acabou de agradecer aos colegas e eu reitero minhas palavras como, assim como ela falou, também agradecer o convite do Gil, né? Essa semana toda a gente veio para cá e viu assim que várias pessoas já falaram, né? O Bento, né? Outros professores também comentaram a dificuldade que é fazer um evento desse e todas as questões. Obrigado. E tudo mais que envolve não só organizar, mas conseguir fazer um evento como esse, né? Então, mais uma vez, agradecer ao Gil o convite, né? Enfim, antes de eu começar a propriamente falar no texto, que eu vou ler o texto, também vou mostrar alguns slides para ilustrar a minha fala, né? Eu queria falar da meu interesse pelo tema, né? Então, assim, como professor de inglês, sempre me intriga, assim, cada vez mais, né, trabalhando como professor de inglês, a questão da identidade, né? Assim, o tema, né? A temática, a identidade, sempre vinha à tona nas minhas leituras. E, então, assim, não teve, digamos assim, como ser diferente para mim trabalhar língua, também passar por essa questão da identidade, e a aprendizagem de língua está ligado diretamente com essas questões todas, né? Cultura. E aí aumentou o meu interesse já que eu trabalhava com língua inglesa, fazer uma relação com a geopolítica dessa língua no mundo, né? E de como isso nos afeta, enfim, acabei cada vez mais próximo dessa temática sobre identidade. Aí, no mestrado, eu fiquei com um interesse maior na temática dessa tessitura de narrativas que compõem nossas identidades e de que forma essa problemática se apresenta até hoje. Bem, então vou começar. O título, né, Memória e Silenciamento, as cabanagens sem monumentos. Eu gostaria de dizer que eu corroboro da ideia de que os eventos que levaram à morte mais de 30 mil, alguns autores falam em 40 mil pessoas, pelo menos no espaço de mais de uma década, envolveram toda a região chamada, então, de Província do Grão-Pará. É um verdadeiro continente que hoje abarca quase todos os estados. Na época ainda não tinha todos os estados, obviamente, no século XIX, mas a província do Grão-Pará abarcava todos os estados da região norte, que a gente conhece hoje como região norte do Brasil. Então, do oeste do Amazonas ao extremo leste do Pará, na região do Atlântico, né, no caso ali no município de Salinas, e também em algumas localidades do Amapá, né, do que hoje é o estado do Amapá. Toda essa região viveu conflitos, revoltas, enfim, então, desde aqui, digamos, de Humaitá a Macapá, você tem relatos, registros, documentos que atestam, né, o aumento da violência enfim, uma série de casos. Então, tem muita coisa para investigar. Portanto, né, a chamada cabanagem, né, não dá conta, né, de explicar e até dificulta, né, o discurso, a narrativa de uma cabanagem única, né, dificulta a nossa percepção da complexidade de fatores que levaram à eclosão de uma verdadeira guerra em diferentes pontos e regiões desse imenso território. Em suma, cabanagens, né, ou cabanagem, mesmo pluralizando, e Amazônia, né, são termos que invisibilizam e até mesmo nos cegam e silenciam gentes e lugares. Então, o desafio está posto, né, para a gente investigar, né? O desafio seria superar isso, né? Enfim, continuando aqui. O Memorial da Cabanagem, inaugurado na entrada da cidade de Belém, aqui eu vou... Essa imagem aí, não sei se dá para ver direito.
Então, o Memorial da Cabanagem, inaugurado na entrada da cidade de Belém, foi projetado por Oscar Niemeyer no governo de Jado Barbalho, nos anos 80, né? Obviamente, nos anos 80 do século passado. Que ficou conhecido, esse período, né, ficou conhecido como da redemocratização da política no Brasil. Era o fim da ditadura civil-militar. Nesse memorial, se encontram os restos mortais de Antônio Vinagre, Batista Campos e Eduardo Agelim. Os nomes e homens, né, é importante, os nomes e os homens, seletivamente lembrados na narrativa histórica oficial como ícones, heróis, cabanos. Tá? Esse monumento hoje se encontra cercado por viadutos, um túnel que passa por baixo do monumento e guarda-reios da BR-316 em volta dele, cercando ele todo mesmo, né? No trecho da cidade conhecido como entroncamento, né? Onde se encontram todas as pistas ali da entrada da cidade, numa rotatória bem movimentada. A urbanização má ou nada planejada deixou isolado, né? Deixou o memorial isolado e abandonado pelo poder público, dos anos 80 para cá. Mas não por todos, né? Pois o mesmo serve de abrigo para moradores sem teto e dependentes químicos da capital paraense, né? O título dessa fala, Memória e Silenciamento, a cabanagem sem monumentos, pode levar-nos a pensar que haveria aqui alguma reivindicação por novos monumentos, como se devêssemos ainda homenagear ou adicionar outros ícones ou heróis, ainda não reconhecidos ao evento em questão. Não se trata disso, obviamente, mas de estabelecermos uma crítica a partir da tessitura de narrativas oficiais, redutoras e silenciadoras, de toda uma pluralidade de sujeitos históricos que desaparecem nas datas comemorativas e celebrações que apelam para um sentimento nacionalista e identidade unificadora, como com a inauguração de um memorial como esse. Faremos uso aqui, né, nessa apresentação, né, de imagem e outros eventos como parte de uma narrativa que apela para essa memória histórica da chamada cabanagem. Acreditamos que o cenário desse memorial em Belém, hoje, evidencia ainda mais, né, uma contínua apropriação de eventos históricos que, convenientemente, moldados, aqui entre aspas, né, moldados a uma dada conjuntura política, possibilita que o Estado faça uso de seu poder instituído para transformar, de maneira seletiva, determinados sujeitos em herói e outros em bandidos. Reduzindo assim, nesse caso da cabanagem, né, também, toda uma complexidade de acontecimentos que marcaram um momento de grandes mudanças estruturais na conjuntura política, no âmbito local, nacional e internacional, na primeira metade do século XIX. Ressalto que aqui, né, reside também parte da complexidade dos eventos ocorridos e narrados como tal, e que, consequentemente, aprofunda uma narrativa redutora e homogeneizante dos espaços e suas gentes. A complexidade é porque eu acabei de citar local, nacional e internacional, categorias que se cristalizam já dentro de um discurso, né? Local, nacional, internacional. No século XIX, o nacional e o internacional transitavam de uma maneira diferenciada. Então, é importante ressaltar que não era assim, né? E faz parte dessa crítica também do que é ser o nacional e ser o local na época da cabanagem, e talvez a gente tenha que pensar isso hoje também. A singularidade dos movimentos ocorridos na então província do Grão-Pará, como, por exemplo, em Acará, Cuipiranga, Santarém, Manaus, só para citar alguns dos lugares onde eclodiram as revoltas, ficaram reduzidos a um evento episódico, muitas das vezes tendo apenas a cidade de Belém como palco das tensões. Então, corroboramos com a tese de Luiz Balcar, da UFAM, o professor da UFAM, que esteve aqui, estava na banca, na minha defesa, né, o Balcar, que aponta para a importância de se revisitar o período, não como uma revisão ou correção do ocorrido apenas, mas de abrir espaço com a investigação para ressignificar nossas percepções acerca dos lugares e das gentes que, em diferentes partes da região, se envolveram nas batalhas que vieram a ser chamadas posteriormente de cabanagem. Como parte dessa problemática e uma de suas consequências, nas tentativas de sintetizar o ocorrido, o papel reduzido e até, entre aspas, embranquecido dos sujeitos que são narrados aqui, né, eu destaco a obra do
Antônio Raiol, né, chamada Motins Políticos, né, que até o início do século XX era considerada, e ainda é por alguns autores, a principal referência na cabanagem, né. Então, são narrados, né, então, esses sujeitos são narrados como parte da tessitura de uma identidade daqueles que viviam nas vilas e cidades, os chamados de ribeirinhos e caboclos, índios e pretos, né. E aqui eu me reporto à fala da professora Raquel Ixi, na terça-feira, né, que trouxe para a gente a ideia, né, de que esses sujeitos estão confinados em identidades narradas, né. Então, essas nomenclaturas todas, né, ribeirinhos, caboclos, índios, preto, vão, digamos, aprisionando e confinando os sujeitos, né, e, enfim, né, traz uma problemática que, no caso, a professora Raquel, na terça-feira, falou bastante para a gente sobre isso, né. Enfim, no século XX, já agora no século XX, século passado, também cresce uma gradativa romantização dos sujeitos, né? Então, assim, no primeiro momento, eles são rechaçados, né, no século XIX até a entrada do século XX, como bandidos e tal, como selvagens, né, primitivos. Mas aí no século XX, né, talvez uma das hipóteses seria o fortalecimento das narrativas nacionais, né? Então, numa releitura já no século seguinte, cresce, né, uma gradativa romantização do sujeito, geralmente acompanhada de uma narrativa, de novo, né, unificadora, de bravura e heroísmo em relação aos chamados cabanos. A tessitura de uma identidade percebida como amazônida e, mais especificamente, paraense, principalmente no caso das imagens criadas e narrativas divulgadas em Belém do Pará. Então, vejamos aqui, por exemplo, algumas imagens produzidas dentro de uma perspectiva unificadora e de tentativa de síntese de uma identidade, ou, entre aspas, alma cabana, ou cabano, como sinônimo de paraense. Então, no livro de Álvaro Martins, né, Moedas para o Povo, que é um livro que fala sobre as moedas que foram cunhadas na época do governo Cabano, né, do chamado governo Cabano. Vemos um selo de comemoração, né, no livro tem um selo de comemoração do primeiro centenário da cabanagem, né, então, 1935, 1936, esse período foi relembrada a cabanagem. Na imagem, né, um indígena aponta a sua flecha em direção ao horizonte. É uma das raras imagens, né, pelo menos até onde eu pesquisei, uma das raras imagens publicadas em que o indígena está associado diretamente à cabanagem, né? Assim, digamos, pode ter outras publicações, mas essa foi o que eu encontrei, depois não achei mais nada assim. Mas a referência, né, reproduz apenas a imagem de um ser, né, de um ser, eu faço aqui a crítica, e não de um sujeito, né, político, né? Então, ele está integrado à paisagem como parte do cenário, desprovido de qualquer ação política de enfrentamento da ordem, já que é uma referência à cabanagem, né? Mas sim de volta, entre aspas, ao seu lugar, né, dentro da ordem pretendida pelo poder do Estado, né? Então, esse selo foi lançado em 1935, né? Então, tem aí uma visão, uma retomada, uma romantização, uma visão idílica e exótica, né, retomada desse olhar romântico do XIX, já nos anos 30 do século passado. Ainda falando da figura, né, mesmo porque a flecha é apontada para o horizonte, ou mesmo para dentro do rio, né? Então, assim, enfim, essa imagem romantizada do indígena, apesar de estar fazendo uma referência a um evento histórico que de romântico não teve nada, né? Então, esse selo foi lançado no dia 13 de maio de 1935, né? E faz alusão, o 13 de maio faz alusão à data oficial de início da derrocada dos chamados cabanos, né? Então, o 13 de maio marca a data em que os chamados assim cabanos perderam o poder, foram derrotados, né? Saíram do poder. Ou seja, esse selo celebra a vitória das forças imperiais lusas enviadas a Belém, que ocorreu em 13 de maio de 1836. Mas que manteve, né, o evento, aí de novo, a crítica, estou falando de Belém, mas Belém era um dos lugares onde havia
a guerra acontecendo, que manteve foco de resistência em outras localidades, como Santarém, Óbido, o Baixo Tocantins, e na chamada comarca de Rio Negro, né, que seria a futura província do Amazonas, a cidade de Manaus. Em 1940, Alfredo Norfini pinta o quadro O Cabano Paraense, que se encontra hoje no Museu de Arte de Belém, essa pintura, né? A obra se integra também às narrativas sobre a cabanagem ao longo do século XX, que enquadram os assim já chamados, nesse período, no século XX, já chamados de cabanos, né, como heróis, e que passam a ser narrados como exemplo de bravura e revolucionários por autores e pesquisadores como George Hurley e Caio Prado Júnior, né? Eu gostaria de destacar, em relação ao George Hurley e o Caio, uma diferença deles em referência ao que eu citei anteriormente, que foi o Raiol, né? Então, o Raiol faz parte de uma narrativa em que a palavra cabano nem aparece, né? O Raiol escreve, faz toda uma narrativa dos eventos ocorridos, e em nenhum momento o Raiol usa a palavra cabano, né? Então, só essa palavra se reforça e aparece mais já no século XX. E o George Hurley e o Caio Prado Júnior, apesar de dialogarem, tem também diferenças entre eles de abordagem e tudo. Enfim, então, é interessante dizer que há uma ressignificação no século XX de quem foram os sujeitos que participaram. No caso do Antônio, o Raiol escreveu por encomenda, né? Inclusive dedicou todos os motins políticos ao Dom João VI. Então, foi um presente que ele deu para o rei, né, digamos assim. Então, a perspectiva dele em relação aos eventos era do lado do Império Luso e não do lado do que seriam os cabanos, né? Enfim, então, eu não tenho aqui a pretensão de fazer uma análise da obra, né, mas de apontar para uma gradativa romantização da imagem e da memória histórica, né, daqueles que fizeram eclodir as revoltas e que acabaram sendo reduzidos de maneira quase uniforme em torno de uma pretensa identidade cabana, reforçando, assim, em muitos aspectos, estereótipos em torno dos sujeitos numa frequente necessidade de classificar ou confiná-los em torno de uma identidade unificada de bravura e heroísmo. Além disso, esse quadro, né, do Alfredo, passa a figurar como referência em vários espaços públicos, inclusive, e ainda hoje é usado por pessoas no meio acadêmico, artístico, político e jornalístico, como uma espécie de símbolo do considerado cabano paraense, né? Então, assim, eu destaco assim, o uso dessa imagem por pessoas públicas, né, porque as pessoas públicas, as pessoas que têm uma certa visibilidade na sociedade, têm um poder, né, de cristalizar narrativas, né? Então, assim, eu cito aqui dois exemplos, né? O primeiro é o Edmilson Rodrigues, ex-prefeito de Belém. Eu vou... Bem, o Edmilson Rodrigues, também conhecido por ter inaugurado obras públicas na cidade de Belém, em referência ao evento histórico, fez uso em 2012 dessa mesma imagem em seu blog, ao publicar um texto em alusão aos 177 anos da cabanagem. Então, assim, o Edmilson, depois da gestão dele, de 8 anos em Belém, ele inaugurou um memorial, foi um espaço numa avenida central da cidade chamada Aldeia Cabana, né? Que depois um outro prefeito veio e mudou para a Aldeia Amazônica. Então, tem essas brigas políticas, né? Mas, assim, ele inaugurou um lugar chamado Aldeia Cabana. Até hoje, algumas pessoas se referem ao local como Aldeia Cabana. É a Aldeia Cabana porque lá acontecem festas, eventos culturais, desfile de escola de samba. Então, e mesmo depois de ter saído da prefeitura, o Edmilson, até hoje, né, ele sempre reforça, sempre usa isso na fala dele. Então, eu acho que é uma referência interessante nesse sentido. Além do Edmilson, o jornalista Lúcio Flávio Pinto, né, publicou em 2015 uma edição de seu jornal pessoal intitulado Dossiê da Cabanagem, também fazendo uso da mesma imagem. Então, a imagem aparece de novo, aí, a imagem do cabano, lá do quadro do Alfredo Norfini. Enfim, em 1990, já
passando já para uma próxima imagem que eu quero mostrar para vocês, o fotógrafo Luiz Braga vai até a Ilha de Mosqueiro. O fotógrafo Luiz Braga vai até a Ilha de Mosqueiro e captura com suas lentes um garoto que vende amendoim na Praia da Vila. A fotografia intitulada O Vendedor de Amendoim vai ser usada 19 anos depois, ou seja, em 2009, pelo artista plástico Armando Queiroz, né? Então, assim, na montagem da exposição, o Armando Queiroz vai pegar essa fotografia do Luiz Braga, né, e vai montar uma exposição chamada Tempo Cabano. Queiroz, então, cria uma analogia entre a fotografia de Luiz Braga e o quadro de Alfredo Nofini, em sua exposição no Teatro da Paz, em Belém, né? Então, eu só queria ressaltar que o Luiz Braga, eu não tenho essa informação, se ele tinha alguma intenção de fazer o mesmo, seria uma coisa a investigar, mas, assim, até onde eu sei, quem fez essa analogia, que criou essa analogia entre o quadro, né, de Alfredo Nofini e o Menino Vendedor, até onde eu sei, foi o Armando Queiroz, né? Essa fotografia já viaja ao mundo, e o Luiz Braga produz bastante, é muito conhecido. Enfim, então, houve essa criação do Armando Queiroz e no Teatro da Paz. Eu vou mostrar aqui Então, a fotografia do garoto aparece aí na escadaria do Teatro da Paz. E, na outra escadaria, o quadro do Cabano, né? Então, assim, nessa exposição a gente vê tanto a foto do Luiz Braga quanto o quadro do Alfredo Nofini colocados lado a lado, fazendo uma referência de que os cabanos estão vivos e que os cabanos estão ainda na guerra, né? Além da manutenção de uma narrativa que vai romantizando os eventos históricos, a exposição cria, né, o espaço para uma ressignificação do quadro e da fotografia que, juntos à própria memória histórica, transformam os objetos, no caso a fotografia e o quadro, em artefatos, quase que sacralizados por aqueles que viessem à exposição no teatro. A própria disposição das imagens, no alto da escadaria, coloca o menino e o cabano lado a lado, como se ali estivesse representada de forma singular a alma do movimento histórico chamado de cabanagem, naturalizando e cristalizando esses símbolos como uma verdade. Eu acho que o Bento, na fala dele, falou um pouco sobre isso, sobre essa sacralização dos objetos, né, que vão virando quase que imagens de culto, né? Que, no caso, o Bento usou o termo musealização, né, que é um conceito usado por um escritor chamado Andreas Huyssen, né? Enfim, a magia do nacionalismo ou a construção de comunidades imaginadas, de que nos fala Benedict Anderson, se representa aqui com o apelo a um sentimento de pertencimento e identidade unificadora, tá? Então, vou comentar aqui também mais umas outras figuras. Aqui um cartaz, um ato político-cultural, né, que aconteceu agora mais recente, 7 de janeiro de 2017. E a imagem, de novo, do quadro do Alfredo Nofini volta, né, repetidas vezes como uma referência, né. O cortejo cultural acontece no dia 13 de maio, aí, no caso, uma contradição, porque o 13 de maio, de acordo com o que está registrado, é o dia da derrota, é o dia que os cabanos perdem o poder, né? De repente, a data mais a ser comemorada deveria ser o 5 de janeiro, né? Ou o 6 de janeiro. O mês de janeiro deveria ser o mês da comemoração e não no dia... Enfim, mas, assim, a referência ao 13 de maio ficou como uma data importante. Tem uma questão estética também, de envolver essa questão do chapéu de palha e tudo, mas eu não vou entrar nesse mérito, estou mais preocupado com a questão dessa tentativa de construção de uma identidade unificada. Sim, ainda tem mais outra imagem que eu mostro. Aqui uma peça de teatro também apresentada em Belém, e, de novo, agora não é o quadro do Alfredo Nofini, mas parece que né? No sentido de que é de novo uma imagem muito próxima.
ficou em cartaz de 12 a 14 de janeiro. Aqui uma cena da peça, né, em que o Cabano vai em direção à bandeira do Pará. Enfim, assim, a minha crítica não é para desmontar a realização da peça, não tem nem dizer que esses trabalhos não têm mérito, não estou entrando nessa crítica, mas assim de a gente observar as contradições, né? Também acho que entra aqui nas controvérsias, né? Das narrativas que tentam manter vivo uma ideia. E aí começam a aparecer as contradições, as controvérsias, né? Uma das controvérsias dessa imagem é que a bandeira do Pará, ou seja, a ideia de um Estado paraense, né? Acontece mais de meio século depois, né? Então não tem a bandeira do Pará na época da cabanagem, né? Então a própria configuração da bandeira é uma referência a consolidação do Brasil como um país republicano, né? Já a bandeira surge, ela é oficializada já na era da República. Então o Cabano não ia se encontrar com a bandeira. Então, não, sem querer tirar a licença poética que pode haver dentro dessa manifestação, mas que para os espectadores e para as pessoas que estão acompanhando vai se naturalizando uma relação como se na época da cabanagem as pessoas já todos se intitulassem paraenses, ou como se todo mundo já se visse como o Brasil, e que a cabanagem foi um evento assim de paraenses que já tinham essa bandeira como referência, né? Enfim, então, e a própria bandeira, pelo que eu andei investigando, a própria bandeira, a cor vermelha, é também uma referência à cabanagem. Então, na constituição da bandeira, o vermelho do sangue, tudo, enfim, e a estrela em referência à adesão do Estado do Pará à República. Bem, continuando aqui, deixa eu me localizar de novo no meu texto. Bem, acreditamos que as narrativas cientificistas também, né, sustentam um paradigma de silenciamentos, de uma multiplicidade de existências que ainda nos mantém prisioneiros do século XIX. As ferramentas de pesquisa da história, da antropologia, da etnografia e dos fenômenos da linguagem precisam se alinhar cada vez mais. Aqui é uma proposição de reflexão. Assim, é importante superar o entendimento dos eventos históricos conhecidos como cabanagem como um evento episódico, o que se mantém ainda hoje como desafio, né, a ser enfrentado. Se a cabanagem é o que temos, é possível também pluralizá-la. Podemos também falar em cabanagens, como aqui encontramos na pesquisa etnográfica feita por Ana Lima Pantoja, intitulada Terra de Revolta, que investiga a complexidade diversa, as contradições e a dinâmica do protagonismo de diversos sujeitos que não apenas habitam a região, né, mas há muito tempo são portadores de outras subjetividades, de outra relação com o espaço e o tempo, de sujeitos que tecem outras narrativas e, entre aspas, mapeiam outras geografias de existência na região norte do Brasil. Fazendo uso aqui da expressão também geografia de resistência, né, que é um termo usado pela professora Sônia Torres, acerca da literatura chicana, né, na fronteira do México com os Estados Unidos, e que problematiza questões, né, também com trabalhos publicados em pesquisa feita em Porto Rico, e que traz essa questão de outras narrativas, de tessitura, inclusive de uma outra literatura que estabelecem outras fronteiras, né, que não obedecem às fronteiras nacionais instituídas, às fronteiras chamadas de oficiais. Então, assim, o meu diálogo com a Sônia Torres, né, é no sentido de que existem outras geografias, né, dentro do espaço, né? Essa ideia de uma Amazônia homogeneizada, então, essa ideia de uma grande floresta desabitada parece que não desaparece. A gente continua, o próprio termo fala Amazônia, a gente fica se repetindo, enfim. Apontamos aqui para a importância de uma pesquisa microhistórica, né? No caso, a Pantoja faz isso, né? E ela, eu me refiro aqui, usa esse termo da microhistória, que é um termo usado pelo Chartier,
como ferramenta para encontrarmos fatos, né, previamente não observados em uma pesquisa histórica de cunho mais geral. Investigar a memória social, que pode ser encontrada também, né, de forma documental, em arquivos e bibliotecas, mas também em relatos, né, memórias daqueles que, para além de uma história que explique acontecimentos ou conjunturas, ou ainda que necessite de dados cronologicamente alinhados, buscar um universo micro dessa chamada cabanagem e encontrar protagonismo nos, entre aspas, os bastidores da memória social, que possa ainda dar literalmente voz a silenciamentos seculares. As geografias de resistência de que nos fala Sônia Torres surgem ou ressurgem desses micro-universos. Esse micro-universos, entre aspas, também, porque é uma referência, mas micro no sentido de um contraponto dessa necessidade de falar, de colocar todos no mesmo lugar. Então, esses lugares, né, que tecem esses outros universos, tecem também outros mapas. Mapas onde as margens são, na verdade, outros centros, marcados por dinâmicas e protagonismos singulares que se manifestam em uma relação com a categoria de tempo, uma categoria não linear, mas em transitoriedades, né? Como eu faço aqui uso de um relato do livro da Pantoja, que é Terra de Revolta, relata o senhor Manuel Aquino da Costa, morador de Cuipiranga, no interior do Pará, quando indagado sobre as origens e fundação da vila rural em que vive no Baixo Amazonas, quando pergunto para ele, e como foi, quando foi fundada, quando foi que começou essa vila, né, nas palavras de seu Manuel, abre aspas, ele diz assim, o povoado não tem início nem vai ter fim. Né? Então, essa é uma coisa impactante no sentido que ele rompe assim com uma suposta linearidade dos fatos que permeia, por exemplo, o que entendemos como memória histórica, e assim lança um desafio para repensarmos as categorias também de espaço e tempo. As datas, meses e dias são secundários para o senhor Manuel Aquino. Nesse sentido, aquilo que denominamos de cabanagem, ou mesmo pluralizando em cabanagens sem monumentos, né, como está o título, né, permanecem vivas, né, e reinterpretadas na memória social, presente nas narrativas orais, passadas de geração em geração, e que segue uma gramática própria, e regras que vivenciam-se dentro de um processo onde as memórias são construídas socialmente. Eu destaco aqui um trecho da entrevista, né, que encontramos também no mesmo livro, Terra de Revolta, um relato, um trecho de entrevista realizado com Dona Juliana Laurido, 83 anos, em abril de 2008, moradora da vila rural de Cuipiranga, em Santarém, no Pará. Né? Então, não fica na cidade de Santarém, mas é uma vila próxima à cidade. Então, nesse relato, né, então ela fala sobre um evento que aconteceu, uma casa que foi invadida, e estavam, nessa casa que foi invadida, estavam querendo encontrar o dono da casa, para matar o dono da casa. Né? Então, eu vou ler aqui para vocês a fala, né, da dona Juliana Laurido. Ela diz assim, sobre aquela guerra, contavam que mataram muita gente, tomaram tudo, levaram, era o que se tinha, negócio de ouro, o que achava eles levavam. Eu não sei quem era, eu sei que era perigoso, tinha 2 cabanos, beberam bastante cachaça que estava lá, todo mundo correu e foi se esconder para poder se salvar. Então que as 2 irmãs que ficaram, porque estavam procurando todo mundo, elas estavam procurando de maduro para apanhar, para fazer comida, e eles estavam lá. Os que chamam de cabano, né? Os que estavam acabando. O que estavam acabando, assim, estavam acabando com tudo, né? Eu entendi assim. Aí ele se agarrou e perguntou para ela onde estava. Não, ele agarrou e perguntou para ela onde estava o senhor dela. E aí disseram que não sabia. Tinham chegado aquela hora para fazer a comida, que não sabia. Você não sabe mesmo? Não, não sabia. E ela estava com o senhor, que não deu tempo de correr, se meteu na saia dela, que era grande, de cauda, que era das cozinheiras que trabalhavam. Ela estava arrumando, fazendo a comida. Estava buscando jurumum nessa hora, que chegaram e atacaram a casa lá e botaram os pretos tudo para cair na água e os brancos queriam pegar. E um estava debaixo da saia dela. Foram eles que vieram para matar os brancos. E vieram. Então, assim, dona Juliana, né, de 83 anos,
comprou, que dá esse depoimento, né, o depoimento dela, comprou um terreno da neta de um senhor que ela chama de Faianca, né? No caso, não aparece no relato, mas a dona Juliana se refere a um tal de Faianca. Provavelmente um nome também que ela não lembra ao certo, porque Faianca, eu entendi assim como uma construção estranha, mas de repente pode ter esse nome Faianca também, né? Mas que esse Faianca teria morado com sua família no terreno que a dona Juliana comprou. E, nesse trecho da entrevista, ela relata essa situação vivida na casa da família, do Faianca, que era um homem branco e, por isso, perseguido pelos pretos. Como ela disse, que vieram para matar os brancos. Né? Continuando aqui o meu texto, né, numa perspectiva pós-colonial, né, falando aqui no caso do Eduardo Said, né, que diz assim para a gente que a gente precisa perceber formas outras de contar. Pensar em literaturas que se manifestam livres de dicotomias ou paradigmas hierarquizantes, né, em que sujeitos, no caso como Dona Juliana, né, são categorizados como iletrados e analfabetos, e seus saberes são ignorados e, assim, silenciados. Fazendo uso de uma fala de Chartier, já para finalizar, que possamos, né, ter olhos para ouvir os mortos, né, mas que possamos também, aí, eu vou fazer um trocadilho aqui, né, com a fala do Chartier, que diz: precisamos ter olhos para ouvir os mortos. E eu digo, mas que possamos também ter ouvidos para enxergar os vivos. Então, ou seja, além de ler, nós precisamos voltar a saber escutar. Então, antes de eu encerrar, eu queria dizer assim, uma coisa mais recente, que eu viajei agora em abril para Bragança, né, no interior do Pará, para fazer uma visita à avó da minha companheira, Cíntia. E a avó dela, Dona Cirila, né, completa agora, dia 29 de maio, 100 anos. Né? Então, ela nasceu no dia 29 de maio de 1917. E até comentei com o Gerson que, nas minhas conversas com a Dona Cirila, assim, e ela é muito falante, gosta de falar, basta você dar uma palavra para ela, ela te dá uma aula, né? Então, assim, foi inevitável a comparação que eu fiz com a leitura do Tempo de Revolta, da pesquisa da Pantoja, porque, quando eu converso com a Dona Cirila, eu só pergunto para ela assim: Dona Cirila, me diga aí, e as plantas, como é que estão as suas plantas? Aí ela começa a contar desde quando ela era criança, que ela começou a trabalhar na roça e tal. Então, quando fala assim, e as guerras, a senhora lembra de alguma guerra? A senhora, poxa, a senhora já viveu tanto, desde quanto tempo já, né? A senhora lembra de alguma guerra? Ali já vi muita guerra, aí ela começa a falar. Então, assim, eu acho que, como eu disse, né, então, além do que o Chartier diz para a gente, que temos que ter olhos para ouvir os mortos, aí não se refere à leitura, né, ouvir os mortos com os olhos, eu acho que também a gente precisa enxergar, né, no caso, ter ouvidos, né, para enxergar os vivos, né, ou seja, aprender a escutar. É isso. Okay.